pergunta dessa seguidora é o seguinte. Ela falou que um dia na rua passou por um rapaz e eles trocaram olhares e foi muito forte que ela pensou no rapaz depois disso. E um tempo depois, coincidentemente ou não, esse rapaz foi trabalhar no mesmo lugar que ela trabalha. Os olhares continuaram. Um dia ele a abordou e acabou que eles trocaram telefones e marcaram de se encontrar, só que não se encontraram por motivos, N motivos, e ele depois saiu da empresa, foi trabalhar em outro lugar e acabou que eles não se encontraram. E ele quis, ela fugiu, ela não quis, ela fugiu mesmo com desejo. Só que agora que ele está longe, ela falou que não para de pensar nele e queria encontrá-lo sim, e que tá louca por ele, não para de pensar nele, não consegue fazer outra coisa a não ser pensar nele. E ela é casada e o cara também é casado. Então, assim, em primeiro lugar, a gente já falou sobre isso, a gente não vai entrar no lugar do julgamento se é certo ou errado. Isso. Né? Mas vamos no lugar das emoções. Por que será? Ela me perguntou assim, né? O que eu faço? É aquela coisa, eu não posso dar uma resposta, você não pode dar uma resposta. Ela tem que refletir, ela tem que descobrir dentro dela o que ela quer, né? Mas vamos lá. Por que será? Ela falou assim, por que eu não paro de pensar nele? Entra um pouco de Platão aí, né? Do amor platônico, de você desejar o que você não tem. Um pouco, né? Não é só isso, que é muito complexo, né? Para você dar uma resposta, o resumo, né? mas eles tiveram uma vivência juntos, deve ter O resumo eu te passei até o resumo total do que ela me passou. Mas tiveram mais detalhes, deviam ter, né? Aí a gente pode também fantasiar, Sim. né? É uma ideia, a gente não vai ter a verdade. Mas é claro que para ela estar pensando, alguma coisa mexeu muito com ela. Sim. Mesmo que seja uma parte, de repente, só sexual. Inclusive ela falou isso, ela só queria sexo com ele mesmo, né? Porque os dois são casados. É engraçado que assim, eu tenho muitos, isso é uma faca de dois legumes, porque assim, quando a gente fala que só quer sexo com a pessoa, tudo bem, eu posso estar dentro do meu pensamento essa ideia, mas quando você está com uma pessoa, mesmo que se envolva em sexo, tem envolvimento do todo. Sim, lógico. Tem um carinho, né? O sexo é uma coisa boa. É a maior troca de intimidade que existe, né? É claro que existe formas e situações e circunstâncias que cada um vai saber o que é saudável para si. Sim. Então, dentro do que você está, né, falando, de repente o universo ajudou eles, né? Então, assim, e as consequências, se de repente ela tivesse alguma coisa? É isso que eu ia falar. Porque assim, em primeiro lugar, para a gente dar um... ela pergunta assim, o que você pensa sobre? O que eu penso é o que eu penso, o que você pensa, o que você pensa, o que ela pensa, o que ela pensa, né? Mas, em primeiro lugar, é aquilo, as consequências, né? Cada um tem o seu compromisso com uma outra pessoa, né? Que é o marido e o outro com a esposa. Mas qual é o compromisso que eles têm? Qual é o acordo entre eles? É um relacionamento que a fidelidade está em primeiro lugar ou a lealdade? É um casamento aberto ou um casamento fechado? Ela já soube que ele traiu, que ele a traiu, ou vice-versa. Então a gente não pode julgar que a gente não sabe o que acontece, né? Porque é óbvio que as pessoas vão falar assim, casado, está errado, não pode trair. Mas cada um sabe da sua vida e das suas consequências. Exato. Então, assim, se eu fosse aconselhar, igual ela me pediu, o que eu falaria para ela? Tá? Antes de tomar qualquer atitude, parar, pensar, colocar de um lado a vida que ela tem, como que é, esse ato que ela tomar, se ela ficar com o cara, o que isso vai acarretar na vida dela,
quais são as consequências, né? Se de repente o relacionamento que ela está vivendo não é um relacionamento que está legal mais, que ela está querendo uma outra coisa, e isso que esse rapaz de repente apareceu para mostrar para ela que ela precisa de uma vida nova, ou que ela precisa recuperar alguma coisa que foi perdida no relacionamento dela. Isso eu estou falando se for um relacionamento fechado, de fidelidade, né? Não um relacionamento aberto, né? Porque assim, desejos, né? Você achar uma outra pessoa interessante acontece com todo mundo, né? Em certos momentos, Sim, o desejo ele é prazeroso, é benéfico você desejar, né? e principalmente assim, quando um relacionamento está mais fraco, tá abalado, né? Então você começa a perceber outras coisas que você não percebia quando você estava num relacionamento 100% feliz, né? Então, assim, é muito difícil aconselhar. Eu acho que ela tem que descobrir dentro dela o que vai fazer bem para ela, o que Vou será dar um melhor. conselho aqui. Olha, o que eu recomendo? Acho que a gente pode recomendar, Sim, né? Eu como terapeuta, o que eu recomendo é, se nós estamos com uma dor na barriga, muita dor, a gente vai no médico. sim, Se eu estou com a garganta, né, eu vou também procuro um especialista para garganta, dentista para cuidar do meu dente. Na relação, comportamento, a parte psicológica, a gente procura um terapeuta, um profissional que entenda do assunto, porque às vezes a gente joga oportunidades fora. Às vezes você está numa relação durante um bom tempo e você nunca fez terapia. E às vezes algumas sessões dá um clique e você fala, caramba, eu não sabia que eu poderia pensar assim. Então, vale a pena investir na relação, porque o mais fácil é a gente fugir. O mais fácil é a gente ir por um caminho onde a gente tenta solucionar, mas de uma forma às vezes mais equivocada. E não estamos falando que você pode fazer o que você quiser, mas se você já está numa relação que se for duradoura, investe nela, porque aí se você investir ao máximo e ver que essa situação não é o que você quer, você vai sentir e você vai libertar a pessoa e a pessoa também vai te libertar. sim. E vai ficar uma coisa, acho que mais saudável, no sentido de harmonia, a consciência. Isso que eu ia falar, as emoções também, né? Principalmente, e isso inclusive é uma oportunidade É muita para loucura de você se emoção, conhecer, né? O ser humano ele tem essas fugas psicológicas e pode extravasar para a bebida, para o sexo, para a droga, para a raiva, para os excessos que a gente falou né, naquela vez. Então assim, não está nada errado. A gente está com um banquete de oportunidades para crescer e a gente precisa só saber manipular, administrar. E aí a gente vai cair na parte das emoções. Né? E aí é isso. E chega uma hora que você passa a estar presente. O presente, ele tem um nome e a gente tem que buscar esse presente. Porque o futuro você não sabe. Você não sabe, não tem como saber. Então a gente passa a estar aqui, ó. Então, assim, isso na verdade o que está acontecendo com ela é um alerta, né? É a vida dando um alerta. Com certeza. Para ela parar e pensar no que ela está vivendo, Isso. no relacionamento dela. Porque assim, Fábio, quando a gente está 100% no relacionamento, por mais atraente que seja qualquer outra pessoa, você pensa em primeiro lugar na pessoa que está contigo, né? Mesmo que você... Claro. Mesmo que... Também não, né? Cada Isso ser humano é depende. ser humano, Você falou né? para mim, né? Eu penso. Eu também, mas cada ser humano é um ser humano, Exatamente. então não tem como a gente... Depende depende do encaixe psíquico que você tem com a parceira ou com o parceiro. Depende das afinidades. E depende do contrato do relacionamento. Exato. Também, né? Mas ninguém sai com perda, né? Mas tá, pra gente finalizar o caso dela, do jeito que ela falou, ela colocou, da forma que ela colocou as palavras, dá pra perceber que isso tá a fazendo sofrer.
Ah, como assim de acordo que ela colocou as palavras? Poxa, eu faço teatro, dou aula de teatro, uma coisa que eu sei é ler as entrelinhas no texto, graças a Deus. Então, quando a pessoa escreve, você vê o que está escrito ali. Então, você vê que isso causa um sofrimento a ela. Ela assim, ela está casada, tanto é que ela falou que negou a primeira vez, né? Ela não falou que foi por causa do relacionamento que ela tem, mas do jeito que ela colocou no escrito, com certeza ela negou sair com o cara e transar com o cara igual ele queria, por causa do relacionamento dela. Mas depois que ele foi embora e ela sentiu que perdeu, aí agora ela tá louca atrás do cara, porque ela quer encontrar o cara pra transar, pra fazer sexo com ele. É importante a gente pensar assim, até que ponto, né, uma transa vai me aliviar as tensões ou pode me prejudicar na minha consciência. Às vezes, um momento de uma troca sexual pode ser algo que ela vai carregar para o resto da vida dela, na questão se for trair, né? Então, assim, cada um vai Escolher, né? escolher o que quer. Uma ex-sogra minha, né, há um tempo atrás, ela, antes de casar com o marido, o pai da minha ex-namorada, ela falou que enquanto estava noiva, ela teve que procurar um ex-namorado para transar com o cara antes de casar, para saber se ela ainda gostava do outro. Aí eu não julguei, né? Mas se eu fosse casar com ela e soubesse, eu não casaria, né? Mas eu não julguei. Na hora eu fiquei escutando, né? Eu só olhei pra minha namorada e falei, será que vai fazer a mesma coisa? A minha namorada na época, tá, gente? Mas, então assim, é que assim, a gente vive numa época, eu acho que talvez sempre foi assim, né? Que o sexo é muito poderoso, né? As pessoas conseguem as coisas com sexo, o sexo é muito importante. Eu largo tudo por sexo, não tá entendendo o que eu quero dizer? É uma forma de você extravasar, né? Freud já dizia isso, né? O sexo é uma forma de você extravasar energia. Só que você pode acabar banalizando ele. Porque o sexo não está na penetração, o sexo está no olhar, o sexo está no diálogo, o sexo está na troca, está no momento que você sente a pessoa, no olhar, no carinho. O sexo ele é muito mais além do que penetração, né? E eu já ouvi falar que o sexo está até nas plantas. Se você olhar para o lado mais romântico e mais puro do sexo, que está na procriação, quando as árvores penetram na terra, né? A planta penetra na terra e que nascem os frutos. Se a gente for olhar para esse lado que o sexo é algo bom, a gente pode olhar pela natureza, né? A natureza ela nos ensina como os animais, como as estações do ano, a lua, existe um efeito em nós. Então, quando você começa a olhar que a natureza tem, o sexo você começa a respeitar também. Como é que eu me respeito? Agora, a gente não tem como, é muito, né, o feromônio, são coisas que vêm. O instinto é a parte reptiliana, estaria aqui abaixo da lâmpada, que é a parte do instinto. Primeiro cérebro ser construído, então a gente traz essas informações reptilianas, do réptil, que é essa coisa mais carnal, visceral, né? Que a gente tem dessas lembranças. Então, por isso que a gente às vezes pode estar numa relação, pode ver um menino e se sentir atraído, isso não tem nenhum problema. A questão é quando você começa a criar as fantasias. E meu Deus do céu, caramba, eu sou casado, mas por que está me vindo essa coisa? Mas o olhar dela é maravilhoso, mexeu comigo aqui, meu coração acelerou. Qual o problema, meu amigo? Você é ser humano. Você pode sentir uma atração. Agora, como você lidar com essa atração, aí entra a moral que a gente conversou, que é essa questão de eu sei que eu tenho um compromisso e eu tenho que respeitar. Aí isso é moral espiritual. E aí... Ou seja, a resposta está aqui, ó. Dentro de você, em primeiro lugar, se conheça.